Querido, amados, um bom dia para todos. Quem está falando aqui é o ministro de louvor, Taiguara, pastor, capelão. Queria deixar uma palavra profética nessa manhã para todos que estiver ouvindo, que Deus possa abençoar nessa manhã com essa palavra profética. Colossenses, capítulo 4, do verso 1 em diante. Do verso 2 em diante, exaltação, a oração e a sabedoria. Olha só, Salomão pediu sabedoria para Deus, então Salomão foi sábio e farto de sabedoria, né, irmão? Então nós temos que pedir sabedoria para Deus e ser farto de sabedoria. Perseverais em oração, velando nela com ação de graça. Olha só. Orando também justamente por nós, para que Deus, na obra, a porta da palavra, a fim de que falamos do ministério de Cristo. Olha só. Deus cobra a gente falar do ministério de Cristo. Muitos não estão preocupados em falar em ministério de Cristo. Está preocupado em fazer a sua própria vontade, né? E Deus escolheu aqui a gente na terra para a gente falar do ministério de Cristo. Graças a Deus, eu falo do ministério de Cristo toda hora. Tem gente até que acha que eu sou enjoado até para falar, mas eu falo porque quem me sustenta é Deus. Quem me dá um gozo de alegria é Deus. Quem me sustenta é Deus. Então eu tenho que falar da palavra. Vamos lá. Ministério de Cristo, pela qual estou também preso, para que se manifeste como me convém falar, ainda como a sabedoria para com os que estão de fora. Olha só. Os que estão de fora, aqueles que estão padecendo, que não quer mais ir para a igreja, não quer mais orar, perdeu a fé. Então nós temos que orar e ser exemplo para essas pessoas voltar de novo a exercer a fé que Deus proporcionou para cada um de nós. Olha só, que então se foram para remido ao tempo, a vossa palavra seja sempre agradável e temperada. Olha só, que a palavra de Deus ela é um tempero para a nossa alma, com sal, para que saibamos como vós convém responder cada um. Olha só que lindo, irmão. Eu ontem mesmo eu foguei, graças a Deus foguei ontem. Eu estava em casa ontem, tem um amigo meu, ele é aposentado da GM, ele mora lá no Jardim Portugal, tem uma casa, tem um carro, ele é amigo meu. E ele nasceu no berço evangélico, irmão. E tinha uma esposa, a esposa se esfriou. Hoje ela trabalha com buffet. E os dois de vez em quando se encontram e se relacionam. Mas o sonho dele é que ela voltasse para ele, que os dois ficassem juntos para sempre. E ele veio aqui ontem, ele leva muito tempo sem vir. Quando ele vem, ele me abençoa, porque graças a Deus eu tenho pessoas amigas que vêm na minha casa para me abençoar em várias áreas, né? Em várias áreas. Ele veio e trouxe uma compra para mim, supriu mais e mais o meu armário, porque eu falo na palavra que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E Deus não deixa faltar nada nem para mim, nem para meus filhos, porque eu estou sendo obediente à palavra dele. Em momento algum eu saí da presença dele e não pretendo sair nunca mais da minha vida, só quando ele me arrebatar daqui. E a gente começamos a conversar e falei para ele, irmão, você se converte ou ela se converte. Se você se converter, você consegue trazer ela para a presença de Deus. E se ela se converter, ela consegue trazer você. Porque dois bicudos não se beijam. Então, as aflições elas já vêm
quando a gente está certo na presença de Deus, ainda mais quando a gente está totalmente errado. Que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu mesmo não tenho nada a ter medo de nada daqui da terra, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se eu estou em Cristo Jesus, não tem uma proteção maior, não tem um amigo maior do que esse, que a gente possa confiar. Então, o que vem daqui da terra nunca vai me atingir. Nunca vai. A amizade, eu já tenho o meu maior amigo, que é Jesus. Esse aí é sem comentário. Então eu falei para ele: varão, persevere em oração, comece a orar. E ele saiu e eu botei as compras para dentro de casa, arrumei um armário, dei o café das crianças e fui orar. Porque nós temos que orar para essas pessoas. Ele é um amigo que na hora que eu preciso, Deus manda ele vir aqui me suprir. Então nós temos que orar, que graças a Deus eu tenho amigos que não é soberbo, que não pensa só nele. Eu tenho amigos que na hora que eu preciso, eles me ajudam. Por isso que eu procuro doar, eu não me preocupo com o que eu já fiz. Às vezes muitos falam assim: você era para ter uma casa, era para você ter um carro. Meu irmão, a gente não vai levar nada daqui, meu irmão. Toma cuidado para que sua coroa, que você não perca sua coroa. Você pode perder sua coroa de momento, quando você pensar que não, você morrer, Deus permitir você sair. Pode perder a coroa de uma separação, uma coroa de uma dívida, e tudo. Isso acontece, meu irmão. Mas quando a gente está firmado em Deus, coloca Deus em primeiro lugar, coloca a riqueza maior que é Jesus, é outra coisa. Então eu tenho essa riqueza maior, que não tem uma riqueza maior do que essa. E aí eu fui orar para ele, orei, vou continuar orando, porque ele é uma pessoa maravilhosa na minha vida, ele sempre vem para me ajudar. Então, irmão, medita nessa palavra, tá? Colossenses 4, do verso 2 em diante. Medita. E aqui falando, Paulo se empenhava a sua força em cumprir a missão que recebeu do Altíssimo, anunciando o Evangelho. Atos, capítulo 9 ao 15, medita lá, irmão, pelo amor de Deus. Neste trecho, os seus selos o crescimento do reino de Deus fica evidente quando ele perde a igreja que intercede a fim de que o Senhor há de oportunidade para pregar as boas novas. Boas novas, irmão, sabe, é a palavra, né? Do mesmo modo, Paulo desejava que Colossenses estivesse alerta quando a sua responsabilidade em relação ao dar fora a ele serviria sem sábios não falar, que nos agir aproveitando bem a ocasiões de testemunho do amor de Cristo. Olha só, nós também precisamos estar prevado para não desperdiçar a chance de tornar conhecido o nome do Senhor. Sempre que estivermos agindo conforme a palavra do Senhor Deus, entendemos dando bom testemunho. Dessa forma, o mundo irá concebê-lo. Olha só, essa semana lá no meu trabalho, eu trabalho na farmácia Drogaria São Paulo, as meninas lá uma delas falou: Taiguara, você é pastor, né? E eu falei assim: irmã, eu tenho um chamado, mas eu procuro ser a imagem e semelhança de Deus. Ela: não, você é pastor, eu vejo o seu jeito de ser, suas atitudes assim. Então eu fiquei muito feliz, irmão, de a gente estar em um lugar e dar um bom testemunho, que muitos estão dando mau testemunho, infelizmente.
Até ao término da carta, Paulo enviou as saudações ao Colossense da parte de seus colaboradores de ministério. Olha só. Entre ele destaca-se Epáfras, que provavelmente foi que anunciou a obra Colasso. Olha só. A respeito dele, apóstolo deu bom testemunho. Tá vendo, irmão, que eu estava falando instante? Nós temos que estar dando bom testemunho. Eu mesmo gosto de dar bom testemunho da palavra, das coisas boas, falando de luta que este servo de Deus enfrentava em favor daquela igreja. Espatra combatia em oração para que o Colossense fosse conservado inculame segundo a vontade de Deus. Por essa razão, ele serve de exemplo para que são ministros do evangélico. Está vendo Deus falando que nós temos que ser exemplo? Se a gente não é exemplo, irmão, fica difícil. Eu gosto de estar realmente em lugares, gosto de ter realmente pessoas amigas que elas sejam exemplo. Quando não é exemplo, eu me afasto totalmente da igreja, eu me afasto das... Quando não tem exemplo, não dá exemplo para mim, nem para meus filhos, nem para mim mesmo, eu me afasto mesmo. Então Deus fala de exemplo, a fim de que cumpra-se a sua chamada de modo integral, em espírito, de coração, a todo tempo, orai. O pastor que não se consagra ao Senhor, não ora pela vida dos irmãos, não medita na palavra, nem leva a revelação ao coração da ovelha, não pode ver rebanho crescer. Olha só, tá vendo, irmão? Olha só que forte. A preferência à saudação ministério de Paulo Telônica. Lembra-se do ministério em Telônica. Olha só. Aqui, ó, vou ler aqui de novo, irmão. A consagração ao Senhor não ora pela vida dos irmãos, não medita na palavra, nem leva a revelação ao coração das ovelhas, não pode ver rebanho crescer. Olha só. Eu vou ler aqui de novo. Em todo tempo, ora, o pastor que não se consagra ao Senhor, não ora pela vida do irmão, não medita na palavra, nem leva a revelação ao coração da ovelha, não pode ver rebanho crescer. Tá vendo? Então deixa essa palavra profética em nome do Senhor Jesus para aqueles que ouvir. Esteja no lugar assim, do jeito que Deus fala. Tá vendo, irmão? O exemplo que é. Qual é o exemplo? Que Deus abençoe cada um que ouvir esse vídeo abundantemente. Que nenhuma arma forjada contra você que estiver ouvindo prosperará. Que nenhuma arma forjada contra mim, Taiguara Pereira Santo, eu e minha família, prosperará. Que toda língua que se levantar, o Senhor dos Exércitos há de condenará. Porque Deus não dorme, Ele não cochila. Ele sabe quem é que está na presença dEle e quem não está. Ele sabe quem é que está de coração mesmo na presença dEle e quem não está. Que Deus abençoe cada um abundantemente, em nome do sangue de Jesus. Amém. Forte.